Olá pessoal, um excelente dia, meu nome é Jefferson Rocha, eu cultivo mais de 150 variedades de cactos, suculentas e outras plantas. Sejam bem-vindos, esse é o canal Cultivando com o Jefim. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ledebouria socialis ou Icilia violácea, são nomes comuns que essa planta tem. É uma planta muito bacana, muito maravilhosa, uma suculenta de bulbo. Ela tem uns bulbos aqui, ó, e ela dá umas florzinhas muito bacanas. É uma planta muito legal. Eu particularmente gosto muito dessa suculenta porque ela tem algumas características que são muito bacanas. Primeiro são as flores, que elas são bem pequenininhas e são bem bacanas, são diferentes. As folhas delas são pintadinhas, elas parecem com um leopardo. Então você vê assim manchinhas, elas meio platinadas e verdinhas. E se você olhar pelo lado de baixo, você vai ver uma tonalidade lilás muito bacana, lilacina. Então, pessoal, é uma suculenta maravilhosa e eu vou estar ensinando para vocês hoje como fazer muda dessa suculenta. Vocês vão ver que é super bacana e super fácil, ok? Então vamos lá. A gente vai estar utilizando aqui alguns instrumentos que eu sempre gosto de ter à mão. Um pedacinho de pau, uma pinça, uma faca e um podão. Então vamos lá. Aqui a gente já tem os nossos potinhos 9 com substrato. Então para a gente estar retirando as mudas dessa suculenta, a gente tem que identificar esse bulbozinho na lateral. E a gente vai retirar esse bulbozinho. Ó, você pode balançar, ele já se soltou da planta mãe. E aí você puxa devagarzinho que ele vai vir com uma raizinha. Nem todos eles vêm com raizinhas, ok? E como é que acontece? O que acontece? Essa planta ela se propaga com facilidade. Eu não sei se tem como vocês verem aí, mas esses bulbozinhos aqui, eles vão colocando outros bulbozinhos na sua lateral. Como essa planta mãe colocou esse bulbo e esses outros bulbos aqui. Então a gente sempre retira assim maiorzinho. Eu não gosto de retirar ele muito pequenininho por dois motivos. Primeiro, ele não tem raiz, então fica mais difícil dele pegar. E segundo, quando ele está muito pequenininho, ele ainda não tem bulbo suficiente para manter a planta até ela enraizar. Então eu não gosto de correr o risco porque você pode acabar perdendo a sua muda, ok? Então, para a gente estar plantando, é bacana você estar fazendo um furinho no meio do copo, no meio do vasinho, e você está enterrando essa raiz. Então você pode apertar, olha, eu gosto de usar o pauzinho porque ele me auxilia nessa questão. Eu coloco a raizinha dela lá no fundo e eu venho aqui, encosto um pouco do bulbo na terra e aperto. Pessoal, não pode enterrar todo o bulbo, senão a planta ela pode acabar morrendo também, ok? Essa é uma planta bem bacana por essa característica também. O bulbo dela não fica dentro da terra, ele fica sobre a terra, ok? Então vamos lá, vamos estar tirando mais mudas. Vou identificar aqui qual. Aí a gente pega ela assim, ó. Puxa para um lado e para o outro. Devagarzinho a gente vai puxando para a raiz dela se soltar. É uma planta que dá bastante raiz, tá vendo, pessoal? Uma raizinha só. Mas se você tirar todas aquelas ali, você vai ver que tem um emaranhado de raiz, que a raiz dela é bem grande. Então a gente vai estar fazendo o mesmo procedimento aqui. Um buraquinho. E a gente vai estar levando essa raiz para dentro da terra com cuidado para a gente não quebrar essa raiz, pessoal. Se você quebrar essa raiz, vai ser um pouco mais demorado para essa planta estar pegando. Mas se por um acaso quebrar, não fique preocupado, porque como esse bulbo ele já está bem grande, então a probabilidade dele morrer é bem pequena. Segura o bulbo do meio, que é a planta mãe, e a gente vai, torce, ó, tá vendo? Esse daqui arrebentou a raiz, não tem problema, porque o bulbo já está bem formadinho já.
Não enterra todo o bulbo, coloca só uma parte de baixo. Agora a gente vai estar fazendo aqui com outra. Pessoal, essa suculenta ela tem um crescimento mediano a rápido. Ela pega com bastante facilidade, mas só que um detalhe é o seguinte: para ela chegar a esse ponto aqui de estar com vários bulbos, ela vai demorar um pouco. Então, o que acontece? Você tem que ter um pouquinho de paciência para você tirar a muda dela. Não é tão demorado o processo como algumas outras suculentas. Essa daqui é uma suculenta que, em média, para ela chegar nesse padrão assim, com bastante mudas, ela vai demorar aí em torno de 4, 5 meses, ok? Esse daqui a gente tem um bulbo bem grande, provavelmente a gente vai ter muita raiz. Então eu gosto de estar sempre segurando assim com o dedo para ele não tirar também todo o substrato, porque senão ele vai fazer muita bagunça na planta mãe. Ó, esse bulbo aqui tá bem grandão já e já tá até com uma mudinha na lateral. Então, pessoal, uma outra dica que eu quero deixar para vocês é a seguinte: essa suculenta no inverno, se você não regar ela, ela pode perder as folhas. Isso é normal, ok? Não se desesperem, ela não morreu. E nem precisa arrancar ela da terra. A gente só vai precisar ter o cuidado de esperar, porque ela vai voltar novamente a dar folhas assim que esse período passar. Mas se você manter a rega dela, ela não vai perder as folhas. As minhas aqui eu nunca tive nenhuma que perdeu as folhas não. Elas sempre se mantêm assim com as folhas e bem bonitas. Por quê? Eu não paro de regar elas, apenas diminuo um pouco a rega. Não deixo elas ficarem também em um ambiente extremamente seco, o que acaba causando essa perca das folhas, ok? Outro detalhe também é bem comum que ela dê flores nesse período do inverno, pós-inverno também. Então no finalzinho do inverno é comum que essa planta ela dê flores. E se você manter ela em um ambiente bem agradável, você vai ter flores dela por bastante tempo. Ela vai dando flores durante bastante tempo. As minhas aqui, às vezes elas ficam 3, 4 meses com flores. Então é uma planta bem bacana. E ela parece muito com uma orquídea. Vocês que conhecem e gostam de orquídeas, vocês vão ver que é uma planta muito bacana, que lembra muito orquídea. Por quê? Por causa desse bulbo que ela tem. Então, pessoal, outro detalhe também é o seguinte: no verão, se você deixá-la muito tempo sem regar, com o calor excessivo, é comum que ela vai perdendo as folhas, vai secando as folhas, e aí você tem que regá-la com mais frequência. Então, assim, quando o sol estiver pleno no verão, não é bacana você deixar ela exposta ao sol pleno. É legal você deixá-la em uma meia sombra. De preferência, se você tiver um espaço que pegue o sol da manhã, que é um sol mais ameno, para você poder deixá-la durante a manhã nesse sol mais ameno, e na parte da tarde que o sol fica mais quente, que ele fica mais intenso,
você deixar a sua planta em um local mais sombreado. Essa daqui, ó, tá sem raiz, mas a gente vai estar plantando ela assim mesmo. É bom dessa daqui que não precisa nem fazer o buraquinho ali, é só você tá colocando um bulbozinho e pronto. Bom, pessoal, faz uma baguncinha, isso é normal, né? Mas eu acho que eu falei para vocês os principais cuidados. É uma planta que é bacana você tá fazendo uma adubação dela também constante para que ela mantenha-se sempre assim, bela, saudável e viçosa. Se você observar ela, quando ela está bem sequinha, as folhas dela começam a ficar murchinhas. Isso é comum nas suculentas, né? Mas você vê que a folha dela não é gorda, não é uma folha suculenta. A batata dela é uma batata suculenta. Mas a folhinha, se ela estiver ficando muito murchinha, caidinha, você sabe que essa planta está pedindo água. Então esse é um cuidado básico, são cuidados básicos dessa planta. Ela é bacana também se você quiser fazer um arranjo com ela, ou colocá-la em um vaso maior, você pode colocar ela várias mudinhas assim no vaso, que você vai ver rapidamente ela vai estar se propagando. Ela vai estar enchendo aquele vaso e ficando com aquela folhagem bonita por cima. Eu aqui, eu estou fazendo essas mudas dela agora porque é uma planta que o pessoal gosta bastante dela, então é sempre bom a gente estar fazendo mudas dela para propagação. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, curte aí esse vídeo, porque ajuda bastante o YouTube a entender que esse é um conteúdo bacana para ele mostrar para outras pessoas que também gostam de plantas. Também deixe o seu comentário, alguma dúvida, se você tiver, deixe aí nos comentários. Se você tiver alguma outra técnica que você queira compartilhar também, coloque aí nos comentários, porque isso é muito bacana e agrega valor. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de plantas e estão próximas de você. Ok, pessoal? Meu nome é Jefferson Rocha e esse é o Cultivando com o Jefinho. Tchau, tchau. Até a próxima.